é impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam fruto de gratidão. Se nós temos verdadeira fé, isso significa que temos união com Cristo. Somos enxertados em Cristo, somos um com Ele. Ele é a videira verdadeira, seu pai é o agricultor. Um ramo não pode dar fruto por si só e não podemos dar fruto nós mesmos à parte dele. Se somos unidos com ele, se permanecemos nele e ele em nós, nós vamos produzir muito fruto. Pelos seus frutos, fé verdadeira é conhecida. Martinho Lutero disse isso num dos seus hinos, escritos no tempo da Reforma. Sua fé, se essa fé é a verdadeira fé, vai tornar-se óbvia pela maneira em que você vive. Se você viver em pecado, se você não se arrepender, se você não fugir do pecado, você não está fornecendo evidência de que sua fé é verdadeira fé, que sua fé é genuína. Um sinal claro que você tem verdadeira fé é que você não é complacente. A verdadeira fé se mostra quando você não é satisfeito a continuar vivendo em pecado. Quando você quer crescer à imagem de Cristo. Nessa vida, nós sabemos o fato triste que a presença do pecado permanece. Mas um sinal de fé viva que uma pessoa luta contra aquele pecado. Uma pessoa batalha contra aquele pecado. Que a pessoa não permite aquele pecado a estabelecer-se e crescer e assumir o controle na sua vida. E nós podemos ler isso na primeira carta de João, capítulo 3, onde nós lemos: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Pergunta 62. Mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? Resposta: porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei, enquanto até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Pergunta 63. Se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? Resposta: essa recompensa não é por mérito, mas é um dom de graça. Pergunta 64. Esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Resposta: não. É impossível que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam fruto de gratidão. Ninguém que permanece em Cristo vive pecando. Não por causa da força da própria pessoa, porque não podemos nem permanecer em Cristo por meio da nossa própria força. Não.
É porque nós somos em Cristo, porque nós somos uma nova criação. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Como Paulo disse em Romanos capítulo 6, como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Em Cristo, nós somos uma nova criação e devemos nos lembrar disso. Não precisamos confiar em nossa própria força porque não temos, mas precisamos ser lembrados a confiar no poder do Espírito Santo e não minimizar aquele poder. O Espírito Santo nos muda. Nós temos um novo princípio de vida operando em nós e isso deve nos motivar. Claro, podemos nos sentir deprimidos, tristes, quando devemos continuamente lutar contra o pecado, especialmente quando precisamos lutar contra um pecado que constantemente causa dificuldades na nossa vida. Mas quando a luta se torna difícil, como acontece muitas vezes na vida do cristão, precisamos ser lembrados que não somos sozinhos nessa batalha. Não precisamos e não devemos capitular, porque somos unidos com Cristo e o seu Espírito habita dentro de nós, capacitando-nos e fortalecendo-nos, fazendo-nos prontos a viver em serviço a Deus. Então, é impossível que pessoas unidas com Cristo por fé continuarem em pecado. A verdadeira fé vai produzir verdadeira obediência. Gratidão é nossa motivação maior para a obediência. E a verdadeira gratidão é mostrada pela resposta do destinatário ao doador, quando o dom é dado. Se você fica realmente grato por um dom que você recebeu, você vai querer mostrar aquela gratidão. Não porque você precisa, não porque você se sente obrigado, mas porque você quer. É fácil falar sobre amor. É fácil de declarar amor. Mas aquelas palavras, aquelas declarações são sem sentido se não são comprovadas em ações. Se você ama seu marido ou sua esposa, esse amor vai ser revelado em obras. Caso contrário, pode dizer te amo 1 milhão de vezes, mas isso não compensa ações que mostram a realidade da situação, a realidade do seu coração. Então, o fruto que produzimos é o fruto da gratidão. E até essa gratidão não vem de dentro de nós. E isso, aqui, é onde se torna óbvio que cada parte disso vem de Deus. Tudo é dom de Deus, do começo ao fim. Salvação, dom de Deus. União com Cristo, dom de Deus. Habitação do Espírito Santo dentro de nós, dom de Deus. A obediência que nós mostramos ao longo dessa vida, dom de Deus. A recompensa que nós vamos receber no final, dom de Deus. Tudo vem de Deus, do começo ao fim. E isso é realmente incrível. Então, creia no Senhor Jesus Cristo.
Ame o Senhor, não somente em palavras, não somente dizendo Senhor, Senhor, mas também em obras, fazendo a vontade do Pai Celestial. Qualquer coisa que você fazer, faça com toda a sua força, para glorificar a Deus. E faça tudo para a sua glória, porque é nosso propósito, é o propósito da nossa vida. Que esse ensino nos leve não a tornar-nos descuidardes e ímpias, mas a viver vidas cuidadosas e justas.